Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 29 de julho de 2025, a data fatídica, que é sexta-feira, quando vão entrar as sanções contra o Brasil, 50% de tarifa sobre o que é exportado para os Estados Unidos, está se aproximando, portanto, as tensões comerciais continuam presentes aqui, tanto no país como no nosso programa, como também as questões políticas, porque é disso que se trata. Então, vamos cuidar das nossas vidas, do tempo e do dinheiro aqui nessa nossa edição de terça-feira, num dia que vocês estão vendo aí no meu cenário, um dia maravilhoso aqui no Mato Dentro, hein? Temos um solzinho bem quentinho, mas o tempo, o clima está frio, muito frio, e isso aqui no interior de São Paulo, aqui no Mato Dentro, porque entrou uma frente fria lá no sul do país, com geadas, e nós temos uma manchete para mostrar para vocês aí, do site Metrópolis, dizendo que o clima nesta terça-feira, com a frente fria que está levando geadas ao sul do país, e o Nordeste brasileiro tem chuvas. Então, bem no Nordeste, bem no litoral, vocês estão vendo no mapa, nessa faixa amarela é a geada, é o frio, a frente fria avançando. Como eu disse, está friozito aqui, daqui a pouco eu vou ver com o Sérgio Braga lá em São Paulo como é que está o clima, mas para amanhã nós temos mais geadas pontuadas, né? Nesse gráfico aí do Agrotempo, que é um prognóstico de onde teremos geadas nesta quarta-feira, madrugada de hoje para amanhã, dia 30, com esses pontuamentos de frios, aí, inclusive em São Paulo. Não chega a entrar no sul de Minas as geadas, portanto, não há uma preocupação com as pastagens, mas nesse momento, de acordo com o calendário, né, nós estamos praticamente com toda a safra do milho já praticamente colhida, né, e o café está resistindo e não vamos ter geadas no café. Por enquanto, nesta frente fria, nós não teremos maiores problemas. Vamos falar de tempo já, mas agora o nosso foco é no dinheiro, nas sanções do Trump para a nossa economia, que não está conforme quer o cliente, ou seja, quem manda é o cliente quer que o Brasil negocie de uma maneira conforme. A nossa a principal manchete é essa daí da Investing, da Reuters, dizendo que o Lula, há 3 dias praticamente do início das sanções, não pretende ligar para Trump. Continua dizendo, né, de uma maneira que a gente considera arrogante, que a soberania do Brasil não está em discussão. Mas não está em discussão mesmo, não é disso que se discute política, essencialmente anistia para os presos políticos e um julgamento mais claro, mais justo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o que está realmente afetando os preços hoje é também a decisão de Trump, que deu 10 dias para Vladimir Putin, lá da Rússia, acabar com a guerra na Ucrânia. E, se não acontecer, haverá sanções econômicas, inclusive para os países que compram, que importam produtos da Rússia. Leia-se Brasil, que importa muito diesel da Rússia e fertilizantes. Vamos falar disso com o Vitor Caso já. Temos uma outra manchete para abrir o nosso destaque, pode colocar, Gleidson, que é: bancos pedirão leilão de dólar ao Banco Central para fazer um colchão contra a crise. Então, os bancos estão se preparando, mas o Lula, de uma maneira, como eu insisto, dizer que arrogante, não quer ligar para o Trump para abrir uma negociação. Todos os países estão negociando, só o Brasil que não. E a gente não consegue avançar. Por fim, a Gazeta do Povo está dizendo que essa pressão
do Trump contra Putin já está levando importadores brasileiros de diesel a diminuir essas importações da Rússia. Então, mais uma vez, nós vamos medir e saber, tentar prever as consequências dessas mudanças na economia nesta edição de hoje. Agora sim, eu vou para São Paulo para saber do Sérgio Braga como é que está o tempo na capital paulista. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo. João Batista, boa tarde a todos. 17 graus nesse momento, sol, céu limpinho e, lógico, a temperatura baixinha, aquele frio da madrugada, bateu os 10 graus em algumas regiões aqui na capital paulista, isso já estava sendo previsto. Depois daquela passagem do ciclone extratropical que atingiu o sul, sudeste, muito litoral aqui de São Paulo, provocando prejuízos, principalmente no litoral norte. Passou o ciclone, a ventania e chegou a massa de ar frio e a previsão para os próximos dias, inclusive, dessa temperatura que despencou já hoje de 10 graus, agora sobe um pouquinho para 17 graus, mas na quarta-feira a mínima prevista é de até 7 graus. Portanto, se está frio hoje, amanhã pode ter uma temperatura mais baixa, mínima de 7 graus aqui na capital paulista. Daqui a pouquinho tem um serviço completo sobre a previsão em todo o Brasil, João Batista. Muito bem, então, assim, apesar das dificuldades que nós estamos se enfrentando na economia e principalmente das dificuldades da política brasileira, nós temos que avançar, temos que seguir em frente. Há possibilidades da gente contornar essas sanções americanas através de isenção para alguns produtos que os americanos não produzem lá, como já falamos ontem, estamos insistindo aqui, existe a possibilidade de uma isenção, de zero tarifa, né? Zero de tarifas para o café e para o suco de laranja, uma vez que os americanos não produzem mais. Suco de laranja produz muito pouco e café não produz lá. Então, haveria uma possibilidade de uma negociação para isentar esses produtos dessas sanções. Essa é uma alternativa. E a outra também seria, no caso das carnes, principalmente a carne bovina, uma triangulação da exportação brasileira com outros países, leia-se Argentina e Uruguai, para continuar com o comércio brasileiro. A situação é muito difícil. O governo brasileiro é que está irredutível, né, tentando desviar o assunto, mas com isso quem vai pagar é a economia e o povo brasileiro, porque as demissões já começam a se fazer presentes. As empresas exportadoras de madeira, por exemplo, do Rio Grande do Sul, estão dando férias coletivas. Temos informações de empresas que não estão suportando a alta carga tributária, estão fechando, estão demitindo. Nós vamos trazer essas informações aqui ao longo do nosso programa. Porém, como eu disse, nós não podemos perder o nosso foco. Vamos superar essas dificuldades e acreditar que nós vamos vencer. A mensagem, nesse instante, é a nossa bandeira brasileira, com a bandeira e com a mensagem de que os produtores brasileiros continuam firmes na sua atividade e, com isso, nós podemos dizer que o Brasil, ao final e ao cabo, vencerá. Então, dito isso, vamos em frente, Gleidson, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 29 de julho de 2025, um dia friozito aqui, mas muito bonito o sol atrás, e com isso nós vamos em frente, chamando o destaque dos especialistas do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão de Chicago, hoje parou de cair pelo menos, né? Tá tentando uma estabilidade, tentando formar uma base de suporte. O Mercadão segue com boas condições da safra americana, mas até agora negócio com a China ainda quase nada. O mercado brasileiro segue negociando e hoje aí seguimos com os prêmios fortes. Os prêmios estão dentro dos melhores momentos do ano e os negócios fluem. Já vamos comentar aí como é que tá as negociações, quanto já andou, tá andando bem na semana também. O produtor aproveitando o mercado que as cotações mesmo em leve queda, hoje nos balcões aí falando R$1 abaixo de ontem, mas o mercado segue com negócios, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. E o frio, esfriou aí João Batista aí no Mato Dentro, Curitiba amanheceu aí uns 5, 6 graus aí, a temperatura meio fresquinha. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque é o quê? O frio agora aqui no sul, uma forte ressaca no nosso litoral e o frio também avançando para o sudeste e Mato Grosso do Sul. Detalhes na previsão.
Às vésperas de entrar em vigor o tarifaço aqui no Brasil, o mercado internacional segue atento a essas informações. O mercado de Chicago, a gente pode começar, inclusive, pelas cotações de Chicago e Nova York, mostrando que a soja voltou a pressionar as negociações abaixo dos $9,90, agora $9,90, queda de 0,20%. Soja pressionada em Chicago, o milho também segue em queda de 0,94%, a $4,10,12. Enquanto falávamos, a soja perdeu os 9,90, agora 9,89,75. Trigo a $5,29,87, 1,5 de queda. Café que subiu ontem, até esboçou uma reação, hoje devolve parte dos ganhos de ontem, 293,18 por libra-peso, $2,93,20, cai 2,82%. Não aparece na tela, mas o robusto é negociado em Londres a $3.317, com uma queda de 0,72%. O açúcar sobe 0,91% a 16,58. O algodão, 1,05% de queda a $67,62. Petróleo, WTI, negociado em Nova York, o barril, $67,67, alta de 1,45%. O ouro a $3.379,75, sobe 0,39%. Mercado cambial, vamos dar uma olhadinha no dólar, recua próximo da estabilidade, mas está aí do lado negativo, 0,08% de queda, R$ 5,58 mais 40. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3, alta de 0,68% aos 133.034 pontos. Café e soja, mais uma vez, soja na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha, conferindo, $9,90,25, oscila bastante, mas oscila em queda, 0,18%. O café em Nova York, confirmando a queda de 2,83% a 293,15. Quanto ao mercado do boi gordo, esse na reta final do mês de julho, segue aí atento às informações com relação ao tarifaço, também às exportações, e os preços seguem agora no patamar misto. Mas na P3, cotações, as negociações seguem em queda, todas as posições. 294,80, o julho, 0,32 de queda. Agosto a 311,45, 0,18 de queda. Setembro, 319,30, 0,39 de queda. Outubro a 326,80 por arroba, 0,40 de queda. Agora, preços. Hoje houve uma reação até no mercado, segundo a Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, 5 subiram. Apenas 3, né? Apenas 3, né? 3 recuaram, força de expressão, né? 5 subiram, 3 caíram, mas está aí. São Paulo, Barreto, Araçatuba voltou ao patamar dos 287,50, Noroeste do Paraná, 290,50, arroba prazo também, boi comum, já descontado. Santa Catarina, média do estado, 292,50, no Triângulo Mineiro, R$271 por arroba também na prazo. Daqui a pouquinho tem o Tiago Bernardino, direto do CPE, comentando o mercado do boi gordo, também Isabela Camargo, direto de Bebedouro, conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro. João. Pois é, duas evidências, né? Dois preços, praticamente, a gente está convivendo hoje, né? No caso do boi gordo, você vê aí, né? 294 hoje na Bolsa, na B3, para agora, para julho, enquanto que para outubro, 326, R$30 de diferença entre 4 meses. Não é o fim do mundo. O que a gente pode entender é que o comércio vai continuar, vamos vender para outros países e até mesmo para os Estados Unidos. As empresas exportadoras de carne vão procurar fazer triangulação, porque há demanda e há oferta. O problema é político e disso que nós vamos falar. E no caso dos grãos, a China conseguiu um prazo de 90 dias para continuar com umas tarifas mais baixas, mas ela continua ainda não comprando nos Estados Unidos. Por isso que a Bolsa de Grãos lá de Chicago continua no vermelho, setembro, perdendo aí os 9, né? 9,90, é isso, né, Sérgio? 9,90, abaixo de $10 por bushel. Mas o Vladimir Brandalize está dizendo que os negócios aqui no Brasil continuam, a China continua comprando aqui e, por isso, nós temos prêmios favoráveis. Confira os prêmios favoráveis nesse instante, antes de você negociar, no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Lá dentro você entra numa comunidade, são
15 grupos para você se informar de acordo com a sua preferência. Quero saber só de boi, quero saber só de soja, quero saber só de arroz, quero saber de política, quero saber de clima. São 15 editorias para você escolher. Você sendo assinante, você participa de todas, inclusive entrando no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde você tem todos os preços da pecuária fornecido pelo CPEA e pela Scott Consultoria. Preços de mamando a caducando praticamente em todas as praças do Brasil, exclusivo para você, assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre, o telefone é esse para você entrar, você digita no seu WhatsApp esse número, 19998132915, e manda uma mensagem. Quero experimentar. A dona Léa da Luz, que coordena e orienta todos vocês para ingressarem no clube, vai ter o maior prazer de ter você como assinante. Experimente. Estamos lhe oferecendo 7 dias grátis para você comprovar o que estou dizendo e se transformar no produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Antes de negociar, entre no clube, tenha informações privilegiadas para você, como eu sempre digo, ser um produtor muito bem informado. Ok? Vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro, agora chamando o Sérgio Braga para nos mostrar quais são as manchetes do dia. É o Giro Rural com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio. Etanol CPEA. Com demanda aquecida, preço do hidratado volta a subir. Açúcar. Indicador tem nova alta no mercado, segundo o CPEA. Trigo. Semeadura se aproxima do fim e no spot a liquidez e preços seguem em baixa. Cebola CPEA. Safra potiguar deve começar com um pouco de atraso. Batata. Preços seguem em queda e a Argentina pode contribuir com o escoamento de produção brasileira. Muito bem, agora as principais informações do mercado e da política no mundo e no Brasil, com Sérgio Braga. O Poder 360, Estados Unidos anunciam recompensa de 25 milhões de dólares por informações sobre Maduro. O governo norte-americano acusa o presidente da Venezuela de integrar o grupo criminoso chamado de Cartel de los Soles. Na Clique Petróleo, fechamento de fábrica avaliada em R$1,5 bilhão em Três Corações, Minas Gerais, deixa a cidade surpresa. Quase 1.000 pessoas são demitidas em um único dia. Uma produção anual de 500 mil toneladas, a planta era uma das maiores do setor pet food no Brasil. Do jornal Globo, aliado de Trump, Milei pede dispensa de visto para argentinos entrarem nos Estados Unidos. Do Estadão, Justiça dá 15 dias para Deltan Dallagnol pagar R$135 mil a Lula pelo caso do PowerPoint apresentado durante a Operação Lava Jato. Em 2016, Dallagnol, então procurador, mostrou como Lula era apontado como dono do triplex no Guarujá. Da Folha de São Paulo, Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, enfrenta, entre aspas, acusação duvidosa por registros falsos de viagem, diz o The Wall Street Journal, uma das mais importantes publicações do mundo, que fala da deterioração da democracia no Brasil. Da Folha de São Paulo, guerra comercial, indústria de madeira tem férias coletivas e demissões no Brasil por tarifaço de Trump. Do Metrópolis, tarifaço, governo Lula teme que ganho de popularidade tenha vida curta. PT viveu euforia com primeiras pesquisas após medida de Trump, mas já teme que eleitor esqueça culpado por causa dos impactos. E do Metrópolis, há poucos dias do tarifaço, Lula não pretende ligar para Trump. Mas destacando uma mensagem, uma manchete que foi divulgada agora pelo Investing, com base no Poder 360, de que o ministro Fernando Haddad disse que, entre aspas, não é uma data fatídica, diz Haddad, há 3 dias do tarifaço, e espera que os Estados Unidos repensem a situação, esse tarifaço a ser aplicado ao Brasil, João Batista. Não, parece que para o Haddad, né, Sérgio,
não é um problema muito grande para ele, né, que tem o dia 10 garantido, funcionário público, enquanto que para o restante do Brasil, que tem que trabalhar, produzir para sobreviver e pagar impostos, essa sexta-feira sim será um dia fatídico. Acabamos de mostrar, as demissões começam, as férias coletivas já vêm na sequência e a angústia aumenta. Enquanto isso, o Lula, né, centralizado ou agarrado nessa palavra soberania, diz que não quer ligar para Trump há 3, 4 dias das sanções. Entenda, a culpa não é do Trump, a culpa é do Lula de não aceitar as negociações. O cliente impõe o que ele pretende. Ele está comprando, o cliente sempre tem a razão. É inadmissível, é ridículo, para não dizer ingênuo, imaginar que o Brasil impõe as condições para o comprador, que é o Trump, que é os Estados Unidos. Então, assim, é disso que se trata. Nós estamos com uma narrativa equivocada, errada. A população brasileira, pelo menos a maioria, não está entendendo onde está o problema. O problema não está na discussão das tarifas, do valor das tarifas. O problema está na política. O governo americano não concorda com o rumo que nós estamos conduzindo o nosso futuro, a nossa política. Estamos rumando para a esquerda, rumando cada vez mais para ser um país comunista, aliado da Rússia, da China, da Venezuela, de Cuba. Mas a maioria do povo brasileiro não concorda com essa decisão do Lula. É disso que se trata. E, principalmente, nós temos que ver como é que fica esse julgamento do Bolsonaro. A questão central está no Supremo Tribunal Federal, da forma que eles estão conduzindo a política brasileira. Então, o problema não são as tarifas, e sim a política brasileira. É importante que a gente mostre que a própria Folha de São Paulo, num dos seus articulistas, diz que o Lula deveria sair do palanque e ter a grandeza de ligar para Trump. Todos os países estão fazendo isso. A poderosa União Europeia fez isso ontem. A Argentina está sendo muito beneficiada por estar conversando com Trump, enquanto que nós aqui estamos agarrados nessa falsa defesa da soberania e nós seremos inevitavelmente prejudicados. E, por fim, quero mostrar mais uma vez que existe uma possibilidade. E essa possibilidade já mostramos ontem, estamos insistindo hoje, e também a Folha de São Paulo está informando que é possível o Brasil ter uma taxa diferenciada para produtos do agro, como, por exemplo, para o café e suco de laranja. Poderemos conseguir uma isenção, porque, por exemplo, no caso do café, os Estados Unidos não produzem. É interessante para os importadores do governo americano, dos Estados Unidos, continuarem importando o café brasileiro. Mas, para isso, é preciso ter negociação, humildade, descer do palanque e ligar para Trump. Certo, Lula? Enquanto isso, nós vamos continuar aqui defendendo a autonomia do Brasil e a nossa perspectiva de prosperidade. Estamos defendendo quem garante isso para a economia brasileira, que são os produtores rurais, que é o agro brasileiro. Por isso, tempo e dinheiro, sempre na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Muito bem, mas vamos no nosso foco. Tempo e dinheiro. Vamos às notícias do tempo desta terça-feira com Sérgio Braga. O tempo hoje no ar, Sérgio. Começamos por uma notícia internacional, destacada pelo jornal Globo, em que fortes chuvas deixaram ao menos 30 mortos em Pequim, mostrando que exatamente as chuvas por lá também causaram problemas nesse verão lá no Oriente. De qualquer forma, a revista Oeste destaca a situação aqui no Brasil, na frente fria que provoca risco de geada em 9 estados, nesta terça-feira, também amanhã, depois da passagem do ciclone extratropical e a passagem também de uma entrada de uma massa de ar polar que levaram a temperaturas até mesmo negativas no sul do Brasil. Agora, a gente pode observar, inclusive, o risco de geadas nesse mapa, mostrando que do tom puxando mais para o azul é o maior risco de geadas nesta quarta-feira, pegando aí boa parte da região centro-norte do Rio Grande do Sul, Serra
Gaúcha também, Serra Catarinense, boa parte do estado de Santa Catarina, Paraná também chegando a algumas regiões do sul de Minas. Olha lá, até pontuado, são pontos mais azulados, mostrando que há risco de geadas no sul. E essas geadas até mesmo podem, segundo esse mapa, atingir outras regiões em Minas Gerais. Dá uma olhadinha também no mapa do IMET a respeito do que acontece com as chuvas hoje ao norte do Brasil. Tradicionalmente, essas chuvas são registradas. Na faixa leste do Nordeste, também chuvas. E também o estado de São Paulo, sob o risco de chuvas, além da região sul de Minas Gerais. A faixa leste ou litoral do Rio Grande do Sul, assim como o litoral de Santa Catarina, tem alta umidade nesse momento. Tem mais regiões com tempo firme. Vamos dar uma olhadinha também em tempo real o que acontece com o satélite NOAA, mostrando que o ciclone, olha só, a imagem é muito clara, o ciclone continua em alto mar, ali mais próximo, né, próximo do litoral sul do Rio Grande do Sul, pegando ali também o estado do Paraná, mas se afastando para alto mar com uma frente fria que já vai deixando muita umidade pela região norte e também na faixa do sudeste, chegando aqui ao estado de São Paulo, passando por Minas Gerais, mas se dissipando em alto mar. É impressionante a imagem do ciclone nesse mapa, né, em tempo real, satélite do NOAA. Mas vamos lá, vamos agora à previsão para os próximos 7 dias, também com informações do próprio IMET. Vamos lá? Bom, vamos agora à previsão para os próximos 7 dias, do dia 30, quarta-feira, até o dia 5 de agosto, terça-feira que vem, com o ciclone extratropical se afastando para alto mar, depois de ter passado pela região sul, sudeste, com ventos de mais de 100 quilômetros e prejuízos, principalmente na faixa litorânea do estado de São Paulo. Chuva concentrada no norte do Brasil no dia 1º, assim como na faixa leste do nordeste litoral nordestino. O Brasil Central continua com condição de tempo firme e seco. A partir do dia 2, uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil pelo Uruguai, atingindo o litoral do Rio Grande do Sul e também a faixa central do estado a partir do dia 3. E com chuvas intensas se aproximando também de Santa Catarina. Chuva intensa registrada no próximo dia 4, na segunda-feira que vem, no Rio Grande do Sul. E a situação no Brasil Central continua de tempo firme após esse período de muito vento e principalmente a passagem do ciclone no sul do Brasil. Bom, vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Hoje nós tivemos, por causa do ciclone, né, uma ressaca muito forte aqui no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deve até ter atrapalhado ali as atividades dos portos. E frio, né? A temperatura agora começa a cair bem. Já deu abaixo de 0 aqui em Santa Catarina, mas o frio mais forte vai ser à noite. Aí a partir de amanhã pega as áreas de fruta. O pessoal pode acompanhar aqui o nosso canal, assinar também aqui, ó, os membros, e aqui também os diversos vídeos, além do Tempo e Dinheiro, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like. Estamos aqui, ó, na parte da chuva. Não tem essa chuva aqui que está vendo aqui no Rio Grande do Sul, vai ser provavelmente no sábado. Santa Catarina, talvez no sábado à noite, alguma chuva aqui, e também no domingo a frente fria vai começar a avançar. Isso aqui até o sábado. Então no sábado é que está indicando a mudança de tempo aqui no sul. Essa aqui já praticamente já aconteceu. Foi provavelmente ontem à noite, agora já está sumindo. Mas pouquinha coisa também. Isso aqui foi traços de chuva no Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Minas, leste e nordeste de Minas. Rio e Espírito Santo também. No Nordeste, a chuva está mais concentrada aqui, entre Pernambuco e Cealba. E no Norte, aquelas pancadas normais de chuva, principalmente no Amazonas, Acre, que é muito bem-vindo. Quando a gente olha aqui para os 15 dias, até o dia 12 de agosto, nós temos uma boa chuva aqui ao norte do Brasil, uma boa chuva aqui no Acre, Rondônia, vai ajudar bastante a Bacia do Madeira. Aqui, ó, toda essa região central aqui do país está seguindo o ritmo normal dessa época do ano, que é tempo seco. Alguma chuva aqui no oeste e sul do Mato Grosso, provavelmente deve ser uma friagem ou do dia 4 e 6 ou do dia 10 e 11 de agosto, que estão mais duas frentes para passar aqui pelo Brasil nos próximos dias. Aqui no sul, aqui ó, tem a frente fria que vai passar agora no fim de semana e uma outra ali pelo dia 7, 8 ou 9 que passa outra frente fria também trazendo chuva. Não é muita chuva, mas concentra mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Oeste, Sudeste, Paraná, Paraguai
E aqui, ó, avança um pouco aqui dentro do Mato Grosso do Sul e São Paulo e alguma coisa aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, toda essa faixa de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo. No Nordeste, a chuva também está vindo muito boa aqui, ó, entre Natal, João Pessoa, na região de Recife, né, Maceió, Aracaju e Salvador. Toda essa faixa leste aqui do Nordeste, principalmente aqui a Cealba, pode ter bons volumes de chuva. E aqui no Norte, que é característico. Na parte de anomalia, nós temos o quê? A anomalia de chuva está assim, ó, bem positiva aqui na parte do Amazonas, Acre, Rondônia, aqui no Pará. Nessa área aqui dentro do normal, outra anomalia boa aqui positiva aqui na Cealba, Pernambuco e parte da Paraíba. E também aqui, só que aqui chove pouco nessa época do ano, então 5, 10 milímetros acima do normal não é muita coisa. Aqui no sul, o contrário, significa domínio do ar mais seco e frio que nós vamos ter nos próximos dias. Já vai ter agora nessa terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias aí de bastante frio de manhã cedo, principalmente hoje, o dia todo, e um frio mais forte no amanhecer de quarta e quinta. E aí fica o quê? Tempo seco. Aqui no Chile até apareceu um pouquinho de chuva. Quando vem aqui na temperatura, de hoje até o dia 7, os próximos 10 dias, tu vê que Sudeste e Sul vão ter temperaturas abaixo do normal, típicas de inverno, e o Mato Grosso do Sul também. Aqui dá uma esquentada, não muito, e no centro do país também dá uma esquentada, mas não chega a ser tanto. E aqui, onde chove mais, fica também abaixo do normal, e na Bahia. Toda essa região aqui vai fazer frio. Pode ter geada amanhã e nessa quarta e quinta aqui no sul de Minas, em algumas áreas de café pontualmente, entre 2 negativos a 4 positivos nas baixadas e fundo de vale. Só lavoura muito mal localizada é que vai estar com problema devido ao frio nesse cantinho aqui de Minas Gerais. Aqui na área de Patrocínio, Pato de Minas também, algumas lavouras muito isoladas podem ter mínimas de 2 a 4 graus, com algumas geadinhas sem consequência. Geadas em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e aqui no sul do Brasil também. O pessoal da fruta, aqui do Guarapuava, Palmas, Vale do Rio do Peixe e parte serrana da área do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, vai ter que monitorar e combater a geada, claro, desde que a planta esteja em ritmo de desenvolvimento. Nessa próxima madrugada, muitos pomares terão mínimas de 3 a 4 graus abaixo de zero. Aqui na Serra, vai ter locais aqui com 4, 7 negativos, mas aqui não tem problema. Aqui as plantas estão tudo dormente. Agora, o frio é salutar. Nessas outras já começa a dar problema e, claro, se tiver algum cereal de inverno precoce que esteja iniciando o processo reprodutivo, também é um problema. Aí não tem muito o que fazer. Então nós vamos ter esse frio forte agora no amanhecer de quarta, amanhecer de quinta também, principalmente ali entre o norte, Santa Catarina, sul do Paraná e aqui o topo da serra, dá uma trégua e parece que já vem mais frio ali de domingo para segunda em diante. Mas daí a gente vai atualizando. Acompanhe aqui o nosso canal, se inscrevam, dê um like, compartilhe e voltamos amanhã. Informações e orientações importantes do engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, especializado em meteorologia, que concentra essas duas informações para que o produtor seja o mais bem informado aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Temos informações também dos nossos amigos produtores espalhados pelo país, são os membros do YouTube do nosso canal Tempo e Dinheiro, começando a mensagem do Renato Calzeta, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que ele disse que o sol está firme, sol aberto lá, mas está frio no Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo. A Márcia Regina de Jesus nos assiste do Rio de Janeiro, Juliano Dorigon dando uma mensagem de boa tarde e seguimos em frente, o Vanderlei de Rio Brilhante dizendo que choveu granizo ontem lá para eles, continua frio também, Maurício Carneiro Junqueira conosco, Delmar Resdorfer, o Miguel Zonzin Neto de Buritizeiros, Minas Gerais, caiu um pouco a temperatura em Minas, mas continua o tempo muito seco. O Ederson Moreira, de Pinhão, centro do Paraná, sol alto no Pinhão, diz ele. Tem comentários políticos, o pessoal está muito revoltado com a nossa política, infelizmente, é a nossa democracia. Esperamos as eleições do ano que vem para consertar tudo isso que nós estamos vivenciando. Temos que aprender, né? A dona Rosângela Mafra, lá de Mato Grosso, norte de Mato Grosso, Tabaporã, 31 graus, tempo muito seco por lá. E nós estamos de olho no frio da semana que vem também. Novas informações, muita gente nos passando informação. Luiz Carlos Balabuque, de Cascavel,
Tivemos ontem muito vento, as lavouras de milho prontas para colher sofreram quedas, dificultando a colheita. É uma situação que o Vlamir Brandalize vai trazer para a gente, vai analisar para a gente já já. O Vanderlei Carlos Amadei, de Erechim, Rio Grande do Sul, 19 graus, norte do Rio Grande do Sul, sol aberto. E o Neymar Fensky, 12 graus agora, céu limpo lá no oeste de Santa Catarina. Um vento bem frio soprando lá no oeste de Santa Catarina. Nós vamos acompanhando. Fraciele Sobuc, de Laranjeiras do Sul, Paraná, nesse momento 15 graus. Depois de chuva, veio muito frio hoje cedo lá no Paraná. O Vlamir Brandalize também está com frio lá em Curitiba e nós vamos ter a presença dele já já, depois do intervalo. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 29 de julho de 2025. Os preços da soja estão no vermelho lá em Chicago, o Vlamir vai comentar para a gente já já, mas ao mesmo tempo ele já antecipou que continuamos com negócios aqui no Brasil, com a China comprando e os prêmios continuam subindo. Mais uma vez, o telefone para você, antes disso, Gleidson, o telefone do clube para o pessoal saber como é que estão os prêmios, porque a Brandalize Consulting já está passando como é que estão os prêmios para a gente lá no clube. É uma informação exclusiva. Então, antes de negociar, veja quanto você tem de diferencial para a sua soja, para o seu milho, com os prêmios que você pode conferir no nosso clube. Entre no clube, 199-9813-2915. Mande uma mensagem de WhatsApp e a dona Leia te coloca dentro do clube. Você tem 7 dias grátis para conferir e confirmar o que eu estou dizendo. 199-9813-2915. Agora sim, vamos ver os preços da soja. O Gleidson deu uma piscadinha, a soja perdeu os 9,90. O setembro está perdendo 2,5 centavos, tá? O gráfico mostra que tentou subir pela manhã, agora cai novamente. Não tem uma confirmação, uma segurança da direção dos preços da soja. O Vlamir vai explicar, mas nesse instante a soja está no vermelho por falta de compras chinesas lá nos Estados Unidos e a Bolsa reflete o que acontece lá dentro dos Estados Unidos, é claro. Vamos ver os 4 vencimentos da Bolsa de Chicago, tem delay de 10 minutos, mas olha aí, o Gleidson ajustou.
agosto 9,84, setembro 9,91, portanto, os dois principais vencimentos mais próximos abaixo de 10, o novembro 10,11 e o janeiro 10,29. Vamos trabalhar nesse range aí de 10, 10,5, segundo as últimas informações com o Vlamir, nós vamos confirmar na sequência. Mas antes, os preços aqui no Brasil, base Porto, na B3, a soja, o primeiro vencimento no agosto, quase perdendo 1% a 21 dólares e 62 a saca, setembro 21,90 e o novembro 22,29 dólares por saca. Agora sim, as análises de Vlamir, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, muito boa tarde, manhã fria aí em Curitiba. Fala, boa tarde, João Batista. Aqui, manhã fresquinha, mas tá com sol aí, o céu azul, tá bonito aí fora. Aqui também tá muito lindo o dia, o sol forte, porém não tem uma nuvem, né, no céu. Amanhã cedo é geada, né? É geada de baixadas, segundo as informações do Ronaldo Coutinho. Agora, nesse instante, nós temos que, observando o mercado, dizer que a China é um fator preponderante para os negócios nesta terça-feira lá nos Estados Unidos e na Bolsa, né, Vladimir? Isso é certo, né, João? A China aparentemente parece bem que comprou um pouco de soja argentina também e segue comprando soja brasileira. E eles vão sentar para negociação aí na manhã, né, lá em Genebra, Estocolmo, né? Então, Estocolmo. é isso. Então, a questão é que, por enquanto, não tem compra chinesa nos Estados Unidos. O relatório de ontem das embarques americanos também não mostrou embarque para a China. E outra coisa que pesou hoje é que a qualidade da lavoura de soja melhorou, né, João? Então, lá nos Estados Unidos. Então, isso dá uma tranquilidade para o mercado, né? O USDA melhorou a qualidade das plantações, só para te dar uma ideia, o relatório de ontem à tarde, 76% das lavouras estão entre boa e excelente. A média é 76%. 41% está formando vagem, a média é 42%. E o relatório de ontem veio com 70% da lavoura boa e excelente. A semana passada era 68%. Então, melhorou as condições da safra americana. Então, isso também pesa aí em Chicago. Nesse pregão aí, que ele perdeu os 10 dólares no agosto, no setembro. O agosto agora já tem pouco tempo, né? Tem mais 2 semanas e meia para fechar. Mas o setembro também perdeu os 10 dólares e os demais meses aí ficam entre 10 e 10,5, que é a janela que está operando aí o novembro em diante, né, João? Pois é, tranquilidade na oferta, né? A oferta está posta, a safra americana está se desenvolvendo muito bem, você acaba de nos informar, mas a demanda ainda está faltando, não é? Mas ela virá, né, Vladimir? Em algum momento, a China vai precisar comprar a soja americana porque tem esse interregno entre a safra americana e a brasileira. E aí eles virão ao mercado e os preços poderão ser impactados na Bolsa, poderá subir ali, mas aqui nós temos ainda um mercado andando com prêmios aqui dentro do Brasil. Nesse momento nós estamos sendo favorecidos, o dólar também ajuda. Como é que você vê o cenário? Olha, João, com relação, você falou que a demanda não está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque a demanda está acontecendo muito forte por aqui. E por que está acontecendo? Porque o produtor está vendo todo esse movimento de mercado de política, vamos dizer assim, né? E de guerra comercial. E os negócios estão fluindo, né? Então, China está comprando muito forte aqui, ela vai comprar soja americana, porque tudo indica que a China vai precisar comprar aí nessa temporada umas 110 milhões de toneladas. Já há indicativos que pode passar de 112 milhões de toneladas. Certamente nós vamos ter no máximo umas 90 para vender para eles. E as outras 20, 22, 24 milhões de toneladas devem ser atendidas aí parte para a Argentina. A Argentina tem pouco aí, 5 a 7 milhões no máximo, que pode vender como grão. E 15 a 20 milhões de toneladas eles vão comprar nos Estados Unidos. Então, isso está na mesa. Isso eles vão colocar na mesa de negociação com os Estados Unidos, né? Então, isso provavelmente vem depois de outubro, as compras, né? Isso traz aí um momento favorável, né? Nós estamos com prêmios acima de 170 no setembro aí. Então, um prêmio muito forte dentro do melhor momento do ano. E com isso, João, nesse momento temos
116,5 milhões de toneladas negociadas da safra. Já saltamos para 68,5%, ainda abaixo da média, que é 72%, mas em nível de volume nós estamos com recorde histórico de negócios, né? Então, porque a safra é recorde. Mas ainda tem 53,5 milhões de toneladas na mão do produtor, não é muito, né? Nós temos uma safra e pouco, mais de uma safra argentina na mão dos produtores para negociar. Mas tem notícia boa na soja aí, João. As cotações estão mantendo de 140 a 144 aí a posição de agosto a outubro nos portos, mesmo com Chicago em queda em reais não caiu. Caiu um pouquinho hoje em alguns balcões, R$1 aí, alguns balcões recuaram hoje em função dessa queda de Chicago. Mas veja como é que estão os embarques. Segundo a CSEX, até ontem, o mês de julho, praticamente 10 milhões e meio de toneladas exportadas em julho, faltando 4 dias úteis. Então, esse é o ponto importante. E o principal, farelo também está com recorde histórico de acumulado no ano, 14,1 milhões de toneladas. A soja, 75,5 milhões de toneladas, o ano passado era 74. E o complexo soja, 90,8 milhões de toneladas embarcadas, o ano passado era 88,2. Então, nós já embarcamos na exportação entre soja, farelo e óleo mais do que será toda a exportação da Argentina e dos Estados Unidos juntos, né? Então, e ainda tem bastante soja para negociar, exportar e muito farelo também, né, João? Então, esse é o ponto. E você gosta de dinheiro, né, João? E todo mundo gosta. Muito. Esse mês de julho, o complexo soja já faturou 5,1 bilhões de dólares em divisas, 28,7 bilhões de reais aí, só soja, farelo e óleo. Quase 30 bilhões de reais em divisas e ainda falta 4 dias úteis. Vai passar dos 30 bilhões de reais no mês. E é o maior produto do Brasil, né? Então, esse a gente não está sentindo o baque, porque a soja, farelo, óleo, a gente não tem interferência do tarifaço americano, né? Então, esse é um ponto importante e por isso que o mercado de Chicago, vendo o Brasil exportando acelerado, a China comprando acelerado aqui, como eles olham mais para o umbigo deles do que o restante, eles veem isso aí como negativo nesse momento, porque a safra americana vai muito bem, né, João? Então esse é o ponto importante. Muito bem, então alerta aí do Vlamir, alerta aqui do Tempo e Dinheiro, você está vendo aí na sua tela o telefone do clube para você entrar e para você conferir esse momento de prêmios altos no Brasil. Antes de negociar, aproveite, veja, confira, né? E não perca o cavalinho passando, né? É valor da sua safra, valor da sua soja em sacas com prêmios nos portos, favoráveis a você nesse instante. Confira como está nessa informação exclusiva que a Brandalize Consulting passa para a gente lá no clube. O telefone está na sua tela. Quem está nos ouvindo pelas rádios, 19998132915 é o telefone para você entrar no clube e conferir essas informações exclusivas aqui do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural muito bem informado antes de negociar. Confira, não custa nada. 7 dias grátis para você ter essas informações. Essa é a realidade do momento. No entanto, Dom Vlamir, sexta-feira, né, dia fatídico, sábado nós vamos acordar com uma sanção, e parece que é inevitável, de 50%, porque o Lula, de uma maneira arrogante, não quer negociar, não quer ligar para o Trump, ou seja, não quer dar o braço a torcer, né, na sua soberba, e nós vamos pagar o pato. A pergunta é, diante do que está sendo proposto e posto na mesa, o produtor deveria aproveitar hoje e travar preços, fazer negócios antes de um problema maior, Vlamir? Olha, João Batista, o produtor está fazendo certo, né? Dá para ver que os negócios estão fluindo, então ele está seguindo a lógica de cada um. Quem precisa de caixa aí nessas próximas semanas não dá para arriscar, né? Passar para o mês de agosto aí, que é um mês que vai ser pressionado justamente pela guerra comercial. As tarifas entram em vigor na sexta-feira, não é no sábado, João. Sexta-feira é dia 1º. Não é dia 2, é dia 1º. Vai ser a sexta-feira negra. Mas essa sexta-feira, esse tarifaço, João, eu estava conversando pela manhã com o pessoal aí da área da financeira e eles nos apontando aí que pode ter mais pressão sobre o dólar, aí, né, agora em agosto, né? Então essa semana ainda pode ter pressão sobre o dólar que acaba aumentando o custo aí para o produtor. Então muita atenção
nessas negociações, ainda falta rodar insumos. E outro fator que é importante que eu estava olhando, João, é essa guerra do Lula com o Trump. Quem vai acabar pagando o pato vai ser o consumidor brasileiro, principalmente o mais pobre, João, porque tudo indica que os americanos eles vão continuar comprando café brasileiro mesmo com taxa. Dá para ver que o café do mercado internacional se valorizou. Isso vai trazer um impacto que talvez o café brasileiro fique mais caro para o consumidor, então, porque ele vai seguir a lógica do mercado internacional, né? Então, tem que ficar atento. O café, açúcar, a laranja, o consumidor brasileiro praticamente não toma suco de laranja, né? É pouca gente que tem o hábito de tomar suco de laranja de manhã, como acontece nos Estados Unidos. Mas o que pode impactar é essa questão. E outra situação que o próprio governo acredita que a carne vai ficar barata, eu acho muito difícil, né? Porque eu tenho os dados das exportações de carnes até revelado ontem, João, pela Secex. Olha aí, o mês de julho, falta 4 dias para fechar o mês ainda, úteis. 243,9 mil toneladas de carne bovina embarcadas em julho. É recorde histórico para o mês. E o acumulado do ano é recorde histórico também. 1.531,1 mil toneladas de carne embarcadas. E esses embarques praticamente já não tem embarques aí para os Estados Unidos, em função do tarifaço. É sinal de que nós estamos abastecendo o mundo, João. Então, isso não vai trazer carne barata para o consumidor, como imagina o governo, né? Então, eu acho que todo o sistema vai se realinhar e nós vamos conseguir girar os produtos, porque não há sobras de carnes no mundo, não há sobras de ovos no mundo, não há sobras de grãos no mundo e o mercado vai ter que se reinventar. E a China vai continuar comprando forte, né, João? Isso que é a boa notícia, que a guerra comercial vai fazer a China aumentar os volumes de estoques internos, para o que eles chamam estoques de segurança alimentar e estoques de controle de inflação. Porque essas brigas, principalmente com os Estados Unidos, fazem que os chineses repensem a situação deles e é por isso que nós estamos vendendo acelerado, né? Entre a semana passada e a semana, nós já vendemos aí mais de 2,5 milhões de toneladas de soja aí desde a semana passada até agora. Então é sinal de que está acelerado os negócios, né, João? Estou recebendo informação aqui, a Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, está me alertando. Olha a Bloomberg, olhei, fui também na Reuters, tá? Ambas as duas agências internacionais estão dizendo que os negociadores de China e Estados Unidos lá em Estocolmo fecharam o acordo. Eles não estão antecipando os números, porque isso vai ser, claro, né? Vai ser deixado para o anúncio, vai ser deixado tanto por Trump e pelo Xi Jinping. Mas, pelas informações que nós temos aqui, as informações antecipadas, houve o acordo, todo mundo satisfeito. Então, assim, mantém a prorrogação das tarifas mais altas, a isenção para 90 dias, baixas tarifas, e os números finais, claro, sairão do encontro dos dois líderes. Isso mostra que poderemos ter alteração nos preços da soja, certo, Bruno? Pode ter, João. Se tiver desse acordo aí, se eles confirmarem que terá a China se dispondo a comprar a soja americana e depois que é efetivado o acordo, as empresas chinesas vão começar a comprar a soja americana, nós podemos ver um pouco a reversão dessa queda que nós tivemos lá em Chicago. Mas, ao mesmo tempo que pode acontecer essa reversão e o mercado de Chicago voltar a subir, passar dos 10 novamente, o curto aí, nós podemos ter uma entrega dos prêmios aqui. Então, aqui no Brasil, eu não acredito que vai seguir a mesma lógica de alta que pode ter em Chicago com o acordo entre China e Estados Unidos, né? Dá para ver que ele continua negativo, né? No mercado, os longos aí estão com menos perdas porque o mercado sabe que a soja está barata. Então, soja, nesse momento, ela teria que valer de 10 a 11 dólares o bushel. Por isso que a gente comentava aí nas semanas anteriores, quando se aproximar de 11, é importante para a gente começar a fazer os fechamentos, as opções de proteção, porque 11 dólares é uma boa cotação em tempos de safra normal, né? Que nós estamos com a safra americana normal e vamos para uma safra brasileira, vai começar a plantar dentro de umas 5, 6 semanas, numa condição de crescer pelo menos 1 milhão de hectares de área e vamos para uma nova grande safra. Tudo caminha para isso, né, João?
Pois é, eu quero chamar a atenção dos nossos amigos produtores, que daqui a pouco eu vou falar com o Vitor Caso, nosso especialista em compra e venda na hora certa, porque temos um outro problema, outro lado, o lado brasileiro, onde o Trump está ameaçando e exigindo que o Putin acabe com a guerra da Ucrânia em 10 dias e fazendo com isso uma contraproposta. Se não acabar a guerra, ele vai com sanções econômicas em cima da Rússia e também dos países que importam, que compram da Rússia, como é o caso do Brasil, que compra óleo diesel. Isso poderá trazer consequências, aliás, já estão trazendo, o pessoal já está tirando o pé e nós já estamos sofrendo essas consequências com essa arrogância do Lula de não ligar para o Trump e não abrir negociações com os Estados Unidos. Ele tenta desviar o assunto para a política, né, para a economia, mas o nosso caso é realmente a política. Vlamir Brandalize, nós estamos, nesse instante, já vendo empresas fechando e empresas demitindo, dando férias coletivas. O maior impacto das notícias de ontem, que nós estamos colocando no ar aí para você ver, é o fechamento da empresa, da ADM, da unidade da ADM, lá em Três Corações, Minas Gerais, que deixa a cidade com mais de 1.000 trabalhadores demitidos num dia só, um impacto gravíssimo para uma cidade de 80 mil habitantes, né, com uma fábrica avaliada em 1,5 bilhão que fecha. Está certo que a ADM, que é uma importadora de grãos aqui do Brasil, exporta para o mundo todo, uma multinacional, o foco dela não é a produção de pets, de alimentos para cães e gatos, mas era a maior fábrica de pets do Brasil, e eles fecharam. É um reflexo, segundo as informações da empresa, dessa economia de tarifas, de impostos pesados, portanto, é mais fácil produzir alimentos para cachorros e gatos fora do Brasil do que aqui dentro. É um reflexo e uma consequência dos nossos problemas econômicos e políticos, né, Vlamir? João, com relação a essa, vamos pegar essa parte de ração pronta, pet, o gato, o cachorro, com tarifas, para a gente vender nos Estados Unidos vai ser muito difícil, né? Porque como o Brasil, os Estados Unidos produz todos os componentes que precisa para a ração, né? Então nós somos muito lineares aí na produção de soja, que entra como fonte de proteína, de milho, de outros grãos, de componentes da área de proteína animal, que também vai para a ração de pet, e automaticamente as margens são muito apertadas. Então, com essa condição hoje de tarifas, e certamente se o Brasil conseguir um bom acordo, vai ser umas tarifas de 20%, nesses produtos aí que os Estados Unidos também produzem, que é o caso de ração, efetivamente, vai ficar inviável vender lá, né? Então isso vai acontecer, por isso que já o pessoal está se antecipando. Outro fator é essa questão do pessoal da indústria da madeira, da celulose, está bem complicado, porque tem outros países fazendo acordo com os Estados Unidos. E quem trabalha com madeira também, se pega o Vietnã, também exportador de madeira, ele fez um acordo lá com os Estados Unidos, se eu não estou enganado, o Vietnã fez um acordo de 15%, a Tailândia, a Indonésia, esse país da Ásia também tem acordos já efetivados. Automaticamente o mercado já sabe aqui, devido à situação brasileira, com exceção de produtos como talvez laranja, açúcar e café, que são produtos que eles não têm de onde comprar, os demais produtos vão ter tarifas maiores que a média mundial. Isso deixa a indústria brasileira sem conseguir competir, né, João? Isso provavelmente vai apertar. Temos aqui uma informação, está na manchete da Folha, que o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, está afirmando que produtos não cultivados nos Estados Unidos, como café e manga, por exemplo, terão tarifas zeradas nessa imposição de sexta-feira. Uma mudança, portanto, nós teremos possibilidade de isenção de produtos que interessam aos americanos, né? Móveis, como você acabou de dizer, móveis gaúchos, poderão ser comprados por outros países, pedras laminadas lá do Espírito Santo em outros países. O fato é que nós vamos ter complicações na nossa economia. Dito isso, Vlamir, quer passar uma régua na soja para a gente ir para o milho? Olha, João, com relação à soja, o produtor está fazendo certo, aproveitando o bom momento do ano, negociando, e o que a gente alerta é para não deixar para a última hora os insumos, né? Porque agora no acordo comercial, China e Estados Unidos se aproximando,
certamente a China vai destinar uma boa parte dos químicos que estavam meio parado de vendas dos Estados Unidos também para o mercado americano. E aí nós podemos ter dificuldade, né? A China já vinha controlando, já vinha tendo dificuldade de atender alguns químicos aí para o mercado da América do Sul. Então o produtor fique atento. Outro fator que também pode ter complicação é a oferta de ureia, porque a própria China, que é a grande exportadora, está limitando a exportação, a Índia está no mercado querendo ureia, e tem todo esse trâmite aí da guerra que pode impactar aí a Rússia, que é o outro gigante na exportação de ureia, a mais barata do mundo, que a gente compra lá, que pode ter problemas à frente. A boa notícia é que sexta-feira não só tem notícia ruim, né? Sexta-feira nós começamos a entrar no B15, né? 15% de biodiesel no diesel. Muito bom. Que vai tirar uma necessidade de importação aí de uns 300 milhões de litros de diesel aí, desse restante de segundo semestre. Então, isso é importante porque a gente acaba diminuindo a dependência do diesel da Rússia. Mesmo assim, a gente vai precisar de muito diesel importado e também fica um risco aí, né, João? Se a Rússia dobrar a aposta aí frente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles podem taxar, porque os Estados Unidos, eles importam urânio da Rússia, né? Grandes volumes de urânio lá da Rússia. E se eles taxar o urânio da Rússia, colocar isso, a Rússia sendo penalizada e outros países em paralelo que negociam com a Rússia sendo penalizados junto, nós podemos ter problema para começar a continuar comprando o diesel lá da Rússia, né? Muito bem, daqui a pouco o Vitor Carlos vai analisar quantidades e o que pode acontecer e as precauções que a gente precisa ter nesse momento. Vamos falar de milho, preços do milho na tela, nesse instante lá em Chicago, também no vermelho, milho igual a soja, setembro 3,88, olha, 3,88, hein? Dezembro 4,10, março 4,28, maio 4,38 são os preços do milho americano na Bolsa Americana em bushel, certo? Agora vamos ver milho no Brasil em reais por saca de 60 quilos, base Campinas, últimos contratos na Bolsa Brasileira B3, setembro 64,91, novembro 68,15, janeiro 71,85, março 74,60. Sua análise, Vlamir? Olha, João, vamos pegar aí primeiro a B3, né? A B3 continua dando aquele range de R$10 aí entre o setembro e o março, né? É sinal de que o milho tem bons fundamentos, isso é que explica, né, essa diferença aí tão grande, né? 15% praticamente no valor. Colheita avança, né? Mais de 80% do milho safrinha colhido, Mato Grosso acima de 90%. Comercialização do milho meio travada, o produtor está aproveitando e vendendo soja. Ainda um pouco abaixo de 50% do milho safrinha brasileiro negociado, sendo que a média seria uns 55%. O Mato Grosso está com mais de 60%, que é o que está na frente do milho negociado. Então, com relação a milho, a B3 está seguindo o mercado. Hoje, Chicago em queda, o mercado de Porto segue bastante interessante hoje, porque hoje o setembro veio a 66, ontem pagava 65, então ele está indo contra a B3. Agora o mercado de Porto à tarde está pagando melhor que ontem, sinalizando que tem demanda. Mas por que tem demanda? Porque o produtor não está ofertando pressão de oferta, não está tendo venda. E a B3 segue na calmaria, mais ou menos seguindo a lógica da indústria de ração e da indústria etanol. A indústria de ração deu uma freada nas compras justamente também para sentir essa questão de como que vai andar, né, essa questão das negociações com os Estados Unidos, porque nós vendemos também alguma coisa de peru, carne de frango, não é só boi que a gente vende para os Estados Unidos, que depende do setor de grãos, mas a gente vende outros produtos. E isso, por enquanto, na calmaria aqui no mercado doméstico, né, João? Porque o segundo semestre, o setor da ração está muito cauteloso, porque nós seguimos embarcando acelerado, mas o volume dos embarques aí do frango caiu em função da gripe aviária do Rio Grande do Sul. Só para dar uma ideia, a CSEX divulgou ontem à tarde, no mês de julho foram 329 mil toneladas, falta 4 dias. Então vai dar mais ou menos 380 a 400 mil no mês. O ano passado foram 435 mil, então quase 10% a menos de embarques nesse ano, em julho. E no acumulado do ano também estamos um pouco abaixo do ano passado. Então isso dá sinais que a indústria também está cautelosa, não quer comprar grandes volumes de milho para formar estoque e está vendo que tem milho. Isso é o ponto, né? O milho está com a comercialização atrasada
E tem milho, então isso dá tranquilidade para a indústria de ração, dá tranquilidade para o setor de etanol. Etanol muito otimista, né? Sexta-feira começa o E30, 30% de etanol na gasolina, também é uma boa medida, que deveria ter sido implantada já faz muito tempo, né? Então, nós vamos precisar importar menos gasolina também por causa disso, né, João? Então, veja a situação. Então, é benéfico para o setor aí, uma demanda maior de milho para etanol, mas isso no curto prazo não traz pressão positiva nas cotações, porque ainda tem muito milho para colher, né, João? Já lá no mercado de Chicago, o mercado de Chicago hoje ele está entregando um pouco justamente pela qualidade da safra, como é que está a safra. Olha, estão com 76% das lavouras em florescimento, a média é 77%, está normal. Formação de espigas, 26%, a média é 24%. E tem 73% das lavouras boas e excelentes. A lavoura de milho está melhor que a da soja. Tem 20% das lavouras excelentes nos Estados Unidos. E lavouras excelentes nos Estados Unidos são aquelas lavouras que colhem mais de 15 toneladas por hectare. Então, 20% delas, isso dá quase 7 milhões e meio de hectares, são lavouras que colhem mais de 15 toneladas por hectare. Então, é uma safra que vai passar um pouco de 400 milhões de toneladas, porque tem no máximo 2 semanas aí de mercado climático que pode afetar a safra. E em 2 semanas não tem previsão de problema. Então, safra americana se definindo, Chicago aí acomodado, mas o longo prazo a gente vê que o milho ele se valoriza lá em Chicago também, né? Porque ele dá o 3,88 no setembro, e se a gente olhar o julho 26, ele está dando 4,5, então está dando mais de 10, 12%. O milho vai valer mais que no ano que vem do que está valendo agora, porque produção de milho, mesmo com o americano colhendo mais, a produção não atende o consumo. E outra situação, provavelmente a China vai se dispor a comprar milho americano também nessa temporada, porque eles vão querer trabalhar com estoques maiores, e nesses últimos dias a China vem sofrendo com o clima. No começo aí o Sérgio mostrou aquelas inundações lá na China, o excesso de chuvas torrenciais, e isso está em algumas regiões agrícolas, está inundando lavouras de milho também. Então, aquela safra de 290 milhões de toneladas de milho na China, talvez nem não se confirme, e eles vão consumir mais de 310, 315 milhões de toneladas. Vão precisar importar para não precisar diminuir o tamanho dos estoques, né, João? Esse é o quadro do milho que mostra uma condição melhor para frente. O alerta para o produtor, fica de olho aí que a nova safrinha vem lá em janeiro, fevereiro, plantio, se prepara com os insumos antes, porque a guerra comercial ainda pode complicar um pouco, principalmente o abastecimento de químicos, e eu vejo um risco maior em cima da ureia, aí que a ureia ela está muito vinculada à China e Rússia, né, João? Se prepare com os riscos dos insumos, é o que diz o Vlamir. Daqui a pouco o Vitor Caso, que é um especialista nisso, na comercialização, vai estar conosco. Mas fica também a evidência de que quem se antecipa bebe água limpa. O que eu quero dizer com isso? Bom, os preços do milho vão subir, os prêmios, se você pegar agora, serão mais baratos agora do que lá na frente. Então, né, faça uma estratégia para comprar ou vender, né? Você está dos dois lados aí da comercialização. Contem conosco e contem com o nosso assessor de investimentos. Nós temos um assessor à sua disposição para você saber quanto custa, qual é o valor do prêmio para você fazer as suas operações. Faça suas travas, tome suas informações, troque informações estratégicas lá na G-Trade e tenha essa informação gratuita do Fernando Sofiati, que é o nosso agente de investimentos, credenciado pela CVM, para acompanhar o andamento dos preços na Bolsa. Ligue para 19 971 10 8610, de graça. Ligue agora, ligue para o Fernando Sofiati e pergunte qual é o valor do prêmio para a gente operar nas bolsas, tanto na B3 quanto em Chicago. 19 971 10 8610, se antecipe. Tempo e Dinheiro está sempre trabalhando à frente para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Tá certo, Vlamir? Concorda? É isso aí, João Batista. Quem se prepara sempre tem mais condições de vencer a luta. Mas eu quero só fechar o comentário do dia com as notícias boas, né? Das CSEX, né? Das exportações brasileiras em julho, né? Até a semana passada. Ainda falta essa semana para contabilizar o mês. Ó, complexo soja, 28,7 bilhões de reais. O milho já trouxe 1 bilhão e 800.
Complexo Carnes, que é frango, boi e suíno, 12,3 bilhões de reais, a bagatela de 42,8 bilhões de reais em divisas, soja, milho e carne, João. Isso só um pedacinho do agro. Vai fechar o mês perto de 50 bilhões de reais em divisas nessa próxima quinta-feira, quando fecha o mês. Olha aí, o agro não para, João Batista. Pode ter guerra comercial, mas o mundo não para de comer, né? O agro não para de sustentar o Brasil, Dom Vlamir Brandalize. Obrigado isso pela aí, sua João. participação mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Vamos em frente e até amanhã. Até amanhã. Amanhã é meio de semana, João Batista. Será que vem geada aí? Mas aqui tá bonito, tá azulzinho o céu aí. Capaz de amanhã tá mais fresquinho. Estamos ajustando os óculos para continuar acompanhando as notícias. E vamos em frente, Vlamir. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã. Deixa eu passar aqui os preços do trigo. Lá em Chicago, nesse instante, os contratos do trigo estão no vermelho, até forte. O setembro, 5,28, perde quase 10 centes. O dezembro, 5,49. O março, 5,67. E o maio, 5,79. Então, hoje é um dia que nós estamos, até sexta-feira, a gente vai falar muito desse assunto, que são as entradas das sanções americanas no comércio exportador brasileiro para lá, certo? Como a gente está sempre dizendo, não é uma questão simplesmente técnica de valor de tarifas, de quanto se cobra aqui, quanto se cobra lá. Sim, tem um componente político e, entre eles, o jeito americano de negociar, né? Aquela história da compliance, né? Da confiança, cumprir o que está sendo dito, e, principalmente, o combate à corrupção que compõe os preços. Né? A corrupção é um jeito ilegal, imoral, antiético, de você propiciar melhores negócios para um lado em detrimento do outro. Os americanos não toleram isso. Tem uma lei, a Lei Magnitsky, que é o nome de um cidadão russo que foi morto pela ditadura russa porque se denunciou a corrupção lá na Rússia. Isso se transformou o nome dessa lei, Lei Magnitsky. Isso, há uma informação de que isso pode ser usado contra brasileiros, autoridades brasileiras, principalmente do STF. Em resumo, assim, são sanções econômicas que podem inserir e afetar a vida dos cidadãos dessas autoridades nos seus bancos. Sabe aquela expressão norte-americana, follow the money, ou seja, siga o dinheiro que você descobre onde está o erro, onde está a culpa, onde está o crime. Então, o Trump poderá aplicar essa lei Magnitsky aqui no Brasil. O Sérgio Braga ontem conversou com um especialista, um mestre em Direito Internacional, o Manuel Furriela, falando exatamente dos impactos dessa lei Magnitsky sobre as autoridades brasileiras. Vamos assistir um trecho dessa entrevista. Bom, o governo americano, o poder legislativo americano, sempre editou normas de combate à corrupção no exterior, a combate a questões de desvios financeiros, e também sempre adotou premissas a favor da democracia. Os Estados Unidos sempre levaram adiante esses valores, inclusive no exterior. Dentro deste contexto, né, em 2009, um advogado russo ele denunciou desvios de corrupção lá na Rússia, fez acusações sérias de corrupção, acabou sendo preso e acabou morrendo na prisão. Isso fez com que o governo americano, e aí por parte do poder legislativo, acabasse decidindo preparar uma norma, uma lei americana, para combater esse tipo de prática considerada desrespeitosa aos direitos humanos, à liberdade de expressão, à corrupção internacional e também a questões que envolvam democracia, caso a democracia esteja em risco em vários países. E aí, em 2012, os Estados Unidos editaram essa norma, que foi sancionada, ou seja, confirmada pelo presidente americano na época, que era o Barack Obama. Então, essa norma permite com que haja aplicação de sanções, penalidades contra aqueles que sejam acusados desse tipo de prática. E como nos Estados Unidos, em todos os países, no Brasil também, o direito vai evoluindo, novas interpretações surgem, de 2012 para cá, isso também aconteceu nos Estados Unidos com esse tipo de norma. Então, hoje em dia, ela é muito utilizada para punir traficantes internacionais de droga, corruptos ou pelo menos acusados de corrupção, e também questões que envolvam guerrilha, que envolvam terrorismo internacional e seu financiamento.
Que tipo de penalidade é aplicada? Aqueles que são objeto desse tipo de penalidade, primeiro, eles são proibidos de entrar nos Estados Unidos. Depois, a maior parte das sanções é de ordem financeira. Então, se essas pessoas tiverem nos Estados Unidos contas bancárias, patrimônio, bens, ativos, ações de empresas, ou seja, tudo aquilo que é mensurável economicamente, esses bens, esse patrimônio, desde que esteja ao alcance dos Estados Unidos, ele é congelado, ele não é permitido com que essas pessoas continuem essa utilização. E também, hoje em dia, vem uma penalidade indireta. Então, as empresas que façam negócios com essas pessoas também podem ser punidas. Então, isso cria uma série de problemas para aqueles que são objeto desse tipo de penalidade. Então, a quantidade de restrições financeiras realmente é muito severa. A entrevista desse especialista em direito internacional, o senhor Dr. Manuel Furriela, está no nosso site, o Tempo Inteiro Oficial, estaremos subindo nas nossas mídias a íntegra dessa entrevista feita pelo Sérgio Braga. Uma entrevista muito importante, uma brilhante entrevista necessária nesse momento para a gente entender que não serão apenas as sanções de tarifas, mas sanções políticas, começando com essa possibilidade de colocar o Brasil mesmo no rol dos países como a Venezuela, como a Coreia do Norte, como Cuba, que não são ligadas ou bem severas no combate à corrupção. É disso que se trata. Então, são medidas contra a corrupção. Então, é o segundo impacto das sanções de Trump com relação ao Brasil. Tome informações, porque, como disse o Dr. Manuel Furriela, as empresas, nos casos, os bancos, vão ter que sancionar as pessoas indicadas pelos Estados Unidos. Então, não tem a operação com o Bradesco, com o Itaú, não tem nada, porque é tudo interligado. E aí, o Brasil, se elas não cumprirem, a sanção passa a ser do porte do Brasil. Então, assim, as consequências estão começando a ficar cada vez mais agudizadas, o cerco está aumentando, e depois ainda nós vamos abordar, está prevista uma entrevista com o ex-ministro Antônio Cabreira para a gente falar sobre essa seção 301, que é o terceiro momento da pressão americana sobre o jeito do Brasil comercializar, esse jeito discutível, né? E essa seção 301, que é o tal da compliance, vai discutir as normas, o jeito malandro do Brasil comercializar. É disso que se trata e é disso que os americanos não estão aceitando. Portanto, as sanções não são apenas as tarifas que vão entrar em vigor na sexta-feira, mas o comportamento ético do jeito brasileiro de comercializar. É disso que se trata, essa é a nossa preocupação, porque atinge o bolso e o valor das nossas produções. Vamos continuar atentos e, aliás, já vamos saber das consequências para a nossa comercialização com um especialista em operação de compra e venda, aqui aliado do Tempo e Dinheiro, que é o Vitor Caso, que fala conosco, que já está conosco. Vitor, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, João? Como é que estão as coisas? Você está sentindo o nosso programa, a gente está refletindo a preocupação que nós estamos tendo, né, do nosso jeito lascivo de comercializar essa questão ética e também as pressões americanas dos aliados dos brasileiros, que são os russos, né? Então, a informação que nós temos é que o Trump deu 10 dias para Putin acabar com a guerra da Ucrânia, senão aumentará as sanções econômicas em cima dos russos e de seus aliados. E nós estamos nesse barco. Quais são as consequências para os produtores brasileiros, Vitor? Exato, né? As tarifas, lembrando que o Trump ele sempre soma as tarifas. Então, se a gente tiver os 50% mais essa nova rodada de tarifas, né? Isso pode se agravar bastante e até mesmo inviabilizar as negociações. E quando a gente pensa nessa relação entre Brasil e Rússia, a gente tem que lembrar que cerca de 65% do que o Brasil importa de diesel vem da Rússia, né? E depois disso, a gente tem uma série de desdobramentos na questão de custo de produção que o produtor enfrenta. Então, acho que um impacto rápido a gente sente, pode vir a sentir nisso, mas também porque a gente importa aí 17% de diesel dos Estados Unidos. E tratando de Rússia, né, o que a gente depende da Rússia, né? A gente negocia, mas acaba sendo uma correlação de dependência, né? Então,
a gente importou até agora aí quase 6 milhões de toneladas de fertilizantes da Rússia, praticamente 23% do que a gente importa vem da Rússia, com destaque aí para o MAP, né, com quase 30%. Ureia também a gente depende bastante, uns 15% da Rússia, e também o cloreto, uns 28% aí do que é importado vem de origem da Rússia. Então a gente tem uma relação comercial forte com a Rússia, né? E claro que vai ser difícil acabar com isso, não tem como acabar com isso do dia para a noite. Então a gente precisaria ou do fim dessa guerra, ou de alguma outra saída com os Estados Unidos que não seja as tarifas. Mas a gente não está conseguindo resolver nem os 50% que já é caso nosso, pensa esse que é caso deles, né? Qual é a orientação que você dá para os produtores brasileiros, Vitor? A gente até, João, eu vejo bastante teu programa, eu sei que você gosta de fábula, de conto, de várias anedotas aí, e eu queria trazer uma para vocês aqui, de um livro escrito pelo Spencer Johnson, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se você já viu essa historinha, mas nada mais é do que alguns personagens que estão no labirinto ali buscando queijo e tal, e moral da história, né? Em algum momento alguém vai mexer no nosso queijo, né, João? E a gente tem que se antecipar às mudanças, não esperar que elas aconteçam para tomar alguma atitude e preparar, né, caso o queijo não esteja no mesmo lugar. Então, eu acho que esse é um livrinho bem simples, eu tenho ele em algum lugar aqui, mas vale a mensagem também para o produtor rural de que as coisas estão mudando, né? E a geopolítica está pesando muito mais nesse ano com o Trump e vai continuar daqui para frente. A gente não tinha essa dinâmica com o Biden lá atrás e tem que se acostumar com esse novo normal. Então, a mesma mensagem do livro é a recomendação, né? Se antecipar a esses movimentos. O Trump tinha falado 50 dias, reduziu para 10, pode ser 12, tá, né? Então é complicado. Vou ficar esperando esses impactos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, não vou esperar isso acontecer. Então, vou trazer isso para hoje, para a relação de troca. O cloreto está voltando da média histórica, não está no ideal, não está abaixo, mas nesse cenário, aliado à janela de entrega, que já começa agora em agosto, uma janela importante de entrega, vale a pena ficar esperando até quando para tomar uma decisão de compra. Então, acho que esse é o principal ponto, por exemplo, quando a gente pensa aí nos fertilizantes, né? Muito bem, e você tem uma possibilidade de conversar com os produtores têm uma possibilidade de conversar com você. Na próxima segunda-feira você vai fazer uma outra live de explicações desse momento e de análise desse momento importante que nós estamos vivendo. Na próxima segunda-feira, né? Exatamente, segunda-feira, dia 4, às 20 horas de Brasília, nós vamos fazer um workshop gratuito de vendas lucrativas. O link está na descrição aqui no chat para se inscrever, né? O pessoal da equipe vai pôr aí para nós. E para se inscrever, basta lá clicar no link, colocar o nome, e-mail, telefone e participar desse evento, onde a gente vai trazer um pouco de mercado, mas principalmente os grandes erros de comercialização e como vender na hora certa para ganhar o máximo de dinheiro com a soja e milho. Isso, para mim, é um dos temas mais importantes aí de olho na próxima safra, onde a gente tem um clima até agora neutro, a questão de El Niño e Laninha, né, tá mudando pouco, mas margens muito apertadas, custo muito alto e uma expectativa de oferta maior, então com isso a gente tem que olhar para a rentabilidade, né, João? Pois é, e na segunda-feira, 19 horas, não é isso? 20 horas de Brasília. Esse 19 horas do seu horário aí de Sinop, Isso, 20 aqui no de Mato horário de Grosso, quem Brasília. está aqui no Mato Grosso é às 19. Sempre lembrando que segunda-feira estaremos já dentro das sanções americanas para o jeito brasileiro de negociar. E como está dizendo o Vitor, hoje é terça-feira, então antecipe-se, né? Troque informações com o Vitor lá no sistema de venda da hora certa. Vitor Caso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, João, obrigado pelo convite aí. Uma boa semana a todos. Vamos falar dos preços de café, vamos chamar o Sérgio, mas antes eu quero botar a manchete que está na Folha, dizendo que há a possibilidade, o responsável, a autoridade comercial dos Estados Unidos está abrindo espaço para que os negócios com café e suco de laranja e também de frutas sejam separadas das sanções, porque é de interesse dos americanos que não produzem café ter o café brasileiro lá dentro. Então, de repente não, é provável que até sexta-feira nós tenhamos isenções nas tarifas de Trump para o café, frutas e suco de laranja. Essa é a expectativa que
que foi antecipada agora há pouco, está na manchete da Folha. Tem aí, o Gleidson? Não temos ainda, mas essas informações já estão lá. Até o final do programa teremos essa manchete para ser exibida aqui. E agora nós vamos aos preços do café. Mercado do café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos direto às cotações do mercado internacional, lembrando que Londres segue nesse momento, inverteu mão, vinha operando em queda, agora sobe 0,60% a 3.361 dólares por tonelada, isso por café robusto negociado em Londres. Na Bolsa de Nova York, o que a gente pode observar agora é que a queda segue, nesse momento, ampliando para 1,5%, o café para setembro, contrato mais curto, a 297,13. Portanto, o café segue em alta na Bolsa de Londres, descolado do mercado de Nova York. Demais posições em Nova York, a gente pode observar também, está aí, tem um delayzinho, mas segue em queda, 296,85. O setembro recuou 1,61%, dezembro 290 mais 5, 1,5 de queda, março 283,65, 1,53 também de queda, e o maio 279,15, 1,24 de queda. Na Bolsa P3, 354 dólares e 20, vale a saca para o dezembro, com uma queda de 1,61%. O Bruno Labs já está conosco, comenta o mercado do café. Olá, Bruno, boa tarde. Olá, amigos cafeicultores, vocês estão bem? Arábica tentando consolidar acima dos 290 na Bolsa de Nova York e o Conilon resistindo muito bem acima dos 3.200. Mercado respirando bem até aqui, pessoal. Bom sinal, como dissemos ontem. Cafeicultor, mensagem hoje vai para você. O mercado aparentemente encontrou uma faixa importante ou um fundo importante nesse movimento de baixa iniciado meses atrás. Se você precisa vender seu café porque tem compromissos financeiros e outras coisas, mas tem medo do preço voltar a subir, você pode sim considerar a compra de um ou mais contratos futuros e, por que não, especular com uma possível alta dele. Lembre-se, cada contrato na B3, na Bolsa Brasileira, é o equivalente a 100 sacas de café. Então você precisa sim de uma certa margem para poder operar ele, para aguentar as oscilações de dia após dia, certo? Olhar para baixa agora é no mínimo desvantajoso. Por quê? O café já caiu bastante, né, pessoal? Claro que ele sempre pode cair mais, mas olha o tamanho da queda iniciada desde abril deste ano. Então, é muito mais prudente de se pensar que o café, a partir daqui, ele pode iniciar um movimento de alta ou até uma grande consolidação desse fundo, lateralizando por um bom tempo, certo? Enfim, se você precisa vender, é importante se informar e olhar com carinho para alguns instrumentos de defesa que o mercado te oferece, para depois não ficar chupando o dedo. Tá certo? Gostou do conteúdo? Me siga aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Uma última informação: o governo federal assinou a possibilidade de liberar todos os anos, décadas de pesquisa sobre o germoplasma, ou seja, o banco de genética do café aqui no Brasil, desenvolvido inclusive pelo Instituto Agronômico de Campinas, aqui em São Paulo. Isso para quê? Outros países possam ter acesso àquilo que foi de melhor pesquisado no Brasil, que é o café de qualidade. E alguns países, como por exemplo a China, estão interessados na liberação desse germoplasma para que possam produzir café na África. O Eduardo Carvalhais, que é consultor de mercado do escritório Carvalhais de Santos, conversou conosco ontem no Clube do Tempo e Dinheiro sobre outros assuntos, mas destacou exatamente a preocupação e explicou por que ele é contra a liberação pelo governo federal do banco de dados genético do germoplasma do café brasileiro. Acompanhe um trecho. A outra coisa é desse caso do governo federal, que eu acho um absurdo.
o diferencial. Por que nós somos o maior produtor, exportador, o segundo consumidor? Porque nós investimos muito em tecnologia. Nós temos um conhecimento muito grande que não pode ser dado de graça para os concorrentes, não. Eu sou contra, inclusive, também as lideranças da produção de café já se posicionaram contra. O Silas Brasileiro fez uma nota que foi divulgada na última sexta-feira, posicionando claramente os produtores de café contra essas negociações. Não tem o menor sentido, e isso é uma coisa que se acumulou por gerações. Não podemos esquecer que o Instituto Agronômico de Campinas foi fundado ainda por Dom Pedro II. Não pode um governo de plantão resolver negociar tudo isso, todo esse conhecimento acumulado, todo um trabalho de gerações e gerações, em troca de alguma vantagem política para eles. Eu sou contra, isso tem que ser muito bem estudado, e não deviam fazer com o café, não. O que nós fazemos hoje, a produção brasileira, que já passa dos 30% do consumo mundial, a qualidade que cresceu enormemente nos últimos 30 anos, isso tudo foi objeto de muito investimento, muita pesquisa. Veja a Embrapa, o que foi feito, o Instituto Agronômico de Campinas, as cooperativas, para, de repente, um burocrata lá em Brasília resolver fazer isso. Eu, pessoalmente, sou contra e acho que todas as lideranças da produção devem ser também. Claro que não faz sentido, né? Colocar todas as nossas pesquisas, mais de 100 anos de pesquisas, de aprimoramentos genéticos, de graça, à disposição dos países concorrentes que vão derrubar os preços e a nossa concorrência. Não é possível isso. Concordo com o Carvalhais, concordo com o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. Inclusive, a manifestação do CNC está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, para você ler na íntegra a posição e porque o Brasil, ou pelo menos os brasileiros que defendem a cafeicultura, são contra essa amizade gratuita, né? essa sessão gratuita das nossas pesquisas que poderão afetar as concorrências. Sérgio Braga, estamos com o roteiro virado hoje, não demos ainda os preços dos hortifrutos, chegou o momento de sabermos os preços do HF. No ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPE, oferecimento da LS Tractor, começamos sempre pelo preço do leite pago ao produtor. Vamos direto à tela, ao produtor da Bahia, ainda captado o preço do leite no mês de maio, a R$ 2,61 mais 23. Batata padrão Ágata, de primeiro saco de 15 quilos em Brasília e região, a R$ 15,50. Tem o tomate salada longa vida 2A, a R$ 91,25 a caixa aberta, em venda nova de imigrantes. Cebola amarela híbrida, tipo 3, a saca de 20 quilos em Irecê região, a R$ 18,00 mais 13 centavos. E a banana nanica de primeira, a caixa de 22 quilos em São Paulo, a R$ 50,00. Bom, e hoje também é dia de destaque da LS Tractor, mostrando que o cantor Leonardo, da Fazenda Talismã, mostra e destaca, atesta a versatilidade dos tratores da LS Tractor, também na pecuária. Acompanhe. Gente, eu também sou pecuarista e sei a importância e a potência desse setor no Brasil. E por falar em potência, foi na LS Tractor que eu encontrei os tratores perfeitos para crescer e melhorar o nosso negócio. Olha, os tratores são bons demais. É show no campo. E se você ama pecuária assim como eu, vai por mim, vai de LS Tractor. Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Muito bem. Olha, o Sérgio passou os preços do leite na Bahia, então R$ 2,61 litro, depois de 40 dias vem a informação, R$ 2,61.
Bom, pecuária leiteira, pecuária de corte. Agora chegou o momento de sabermos dos preços da carne. Notícias da pecuária. Sérgio Braga. Vamos direto à tela, mostrando o que acontece no mercado futuro lá na B3, com a arroba negociada com vencimento de julho, que deve sair em breve da tela, das liquidações, rolagens de posições. Vamos direto à B3, 294,95, julho tem queda de 0,27%, agosto 311,95, setembro 319,75, outubro R$ 327 por arroba. A diferença entre julho e outubro deve ser destacada também, mostrando que outubro tem uma reação nos preços. Está um pouquinho mais alta, agora reduziu para R$ 327 mercado futuro. Mercado físico, hoje até teve uma reação no mercado físico, 5 praças subiram, 3 recuaram, entre as 32 pesquisadas pela Scott. São Paulo, Barretos, Araçatuba, prazo R$ 287,50, noroeste do Paraná, R$ 290,50 no aprazo. Santa Catarina, R$ 292,50. Triângulo Mineiro, R$ 271. Na próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Belo Horizonte, 268 no aprazo. Norte de Minas, 266, a mesma cotação do sul de Minas, 266. Oeste do Maranhão, R$ 259 por arroba prazo. Tiago Bernardino, direto do CPE, conosco, comenta o mercado. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 29 de julho, terça-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que realmente continua travado pelo lado do pecuarista, né? Buscando preços melhores, acima aí dos seus R$ 295, R$ 300. Mas, por outro lado, a indústria realmente buscando trabalhar o estoque de carne que vem sendo observado no varejo, no atacado, e todo um cenário, né, incerto em termos das exportações. A gente tem um indicador do CPEA fechando no dia de ontem 292,65, uma leve alta em relação à sexta-feira. O mercado futuro trabalhando no patamar de 296,10, mas já trabalhando no dia de hoje no patamar dos seus 294,65. Provavelmente chegando nesse patamar aí mais ajustado, abaixo dos seus 295. É claro, temos uma dinâmica ainda de terça, quarta e quinta de mercado que deve sim ser interessante em termos de liquidez, mas não deve ter preços superiores. As exportações realmente chamam a atenção. A gente provavelmente bate o recorde histórico ao mês de julho. Estamos exportando 12,8 mil toneladas diárias. Realmente números impressionantes, né? Dado todo o cenário que a gente vive internacionalmente, mas realmente não é isso que vai fazer com que a arroba no curtíssimo prazo valorize. Temos uma carne sendo negociada a R$ 301, R$ 300 no atacado de São Paulo, chegando nos menores spreads em relação ao boi gordo ao longo de 2025. Então isso daí pressiona a margem e faz com que haja necessidade sim da indústria trabalhar numa operação com preços mais baixos do boi gordo. Então é um mercado que vai buscando o equilíbrio, dado todo esse cenário de maior oferta, mesmo as exportações elevadas, com essa pressão de incerteza em relação aos Estados Unidos. Amanhã a gente volta com mais informação com o mercado. Um forte abraço a todos. Obrigado igualmente toda a equipe do CPEA. São essas informações, portanto, no mercado de pecuária nesta terça-feira, João Batista. A manchete de que há uma possibilidade de a gente conseguir isenção para o café é muito importante, possibilidade ainda, mas tudo indica que a informação veio do secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e com isso nós poderemos ter uma isenção, ou seja, uma separação das tarifas que serão impostas ao Brasil a partir de sexta-feira, mas teremos exceções, por exemplo, no café, nas frutas, a manga especificamente, e também talvez no suco de laranja. Nós vamos aguardar e acompanhar os acontecimentos. Enquanto que, para amanhã, nós vamos discutir também a questão da carne, porque a carne vai também sofrer essa sanção de 50%. Mas poderemos ter na carne, não teremos isenção, talvez, porque os americanos produzem carne, mas poderemos ter uma triangulação, ou seja, nós fornecermos carnes para o abastecimento da Argentina e a Argentina pegar sua carne que tem mais marketing e exportar para os Estados Unidos. Tudo isso a gente deve confirmar isso na edição de amanhã. Estaremos acompanhando
para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Certo, Sérgio Braga? Eu só quero fazer uma provocaçãozinha no finalzinho, João, com relação a essa manchete. Será que é resultado da comitiva de 8 senadores que foram para lá, em Washington, ou não? Pois é. Não, as críticas para essa comitiva que foi lá sem ter agenda, gastando dinheiro público, é muito simples, porque o foco é político, o foco é na anistia. Nós precisamos libertar as pessoas que estão nos calabouços de Brasília, impostas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, tem mais de 100 pessoas lá que não têm julgamento definido, né, com as suas garantias, né? O justo processo legal não esteve em destaque, e é disso que a sociedade brasileira precisa se importar. Mais importante seria os senadores que estão lá nos Estados Unidos batendo com a cara na porta, estivesse aqui no Brasil lutando pela anistia. Muito bem lembrado, Sérgio, essa é a nossa posição aqui do Tempo e Dinheiro. É isso aí, João. Um abraço, até amanhã. Vamos em frente, mais informações amanhã ao vivo aqui no nosso Tempo e Dinheiro. E todas as informações de hoje e as novas informações no nosso clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja informado momento a momento antes das suas negociações. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo apoio. Nos vemos amanhã e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.